Sabe que lá no hospital chegou uma revista lá dos Arautos do Evangelho, não sei se você já ouviu falar disso, viu essa revista, viu esse movimento, essa galera, muito interessante. Mas era uma revista que estava falando sobre arte e arte sacra. Até eu achei muito interessante, porque tem uma crítica lá à Reforma Protestante e os desdobramentos da Reforma Protestante, no caso a gente, o movimento evangélico, porque de alguma maneira o movimento evangélico ele baniu toda a beleza que uma estrutura, geralmente de uma catedral tem. E cada ponto de uma catedral é pensado em algo que sempre te leva a olhar para cima. No nosso caso, não apenas aqui, mas quase como todas as igrejas evangélicas, peço uma caixinha de fósforo. Então, eles desceram o sarrafo nisso aí, eu falei, opa, eu concordo também. Não é porque eu estou sendo criticado que eu não concordo. Mas o que eu achei muito interessante lá é que eu descobri algo que assim, eu sou cheio dessas coisas, de às vezes achar algumas coisas legais, e eu descobri algo lá que eu nunca tinha visto. Primeiro, que existe uma cidade na França, que eu vou ter a ousadia de tentar dizer aqui, eu não sei se alguém tem um inglês fluente aqui, ou depois no YouTube, onde quer que seja, me perdoe, mas é mais ou menos algo assim, pelo que o Google ditou para mim. Bayeux. É que tem o biquinho, mas eu não vou fazer isso aqui. Mas essa cidade de Bayeux, na França, ela tem uma tapeçaria da Rainha Matilde. Alguém já ouviu falar dessa tapeçaria? Alguém já foi lá? Ninguém vai ter coragem de levantar a mão. Eu já fui. Nossa, todo mundo. E o que é interessante dessa tapeçaria é que é uma tapeçaria que está lá exposta no museu, nesse lugar. Às vezes é conhecida como a tapeçaria de Bayeux, ou às vezes a tapeçaria da Rainha Matilde. Como Matilde é um nome muito brasileiro, eu vou pela tapeçaria da Rainha Matilde. Mas o que é muito curioso é que essa tapeçaria ela é do século XI. Então você tem uma cota assim, de anos e séculos que ela ainda continua firme lá. E o que é interessante é que essa tapeçaria ela tem mais ou menos quase 70 metros e 50 centímetros. 70 metros de largura, ou quase 70 metros, e 50 centímetros de largura. Não, eu falei errado, né? Comprimento 70 metros e 50 de... Ah, você entendeu. Exatamente. E aí o que acontece? O que é muito massa dessa parada, quando você vai vendo no Google, porque eu não estava lá como alguns de vocês, é que vocês são, assim, a parada toda é feita na agulha. Toda. Você tem ali 58 cenas, aonde tudo que você olha ali foi feito à mão. Então, a ideia dessa matéria era dizer assim, ó, a delicadeza da agulha que transcende épocas e desastres e grandes quedas de impérios e guerras e ainda se mantém em pé. Mas o que é muito interessante é que são 8 cores que são usadas em toda a tapeçaria, e no meio de várias figuras sérias e meio pitorescas e toda aquela coisa doida do século XI, você tem 626 personagens, 190 cavalos e mulas, 35 cães, 506 animais diversos, 37 embarcações, 33 edifícios e 37 árvores. E o que é legal dessa coisa toda construída na base da agulha é que isso daqui, na verdade, era toda porque, assim, nessa época, livros eram caros e as pessoas não tinham acesso. Então, toda a ideia de construir algo belo, principalmente nessa cultura sagrada, católica, era algo que as pessoas, os iletrados, eles compreendiam, aprendiam algo só vendo. Então, essa era a ideia. E essa tapeçaria, ela foi pedida pela Rainha Matilde, porque mostrava de alguma maneira quando a Normândia ela conquista a Inglaterra. E aí nessa guerra, tem uma guerra ali que acontece em 1066 e tal. Então é como se essa tapeçaria ela fosse esse arquivo vivo, não escrito de um livro, mas onde você pudesse olhar e falar assim, vencemos, e olha só que belo, um grande memorial. E aí o que é muito interessante dentro disso é você olhar um pedaço da história
muito importante, porque quando você olha para esse fato, ele muda a maneira como o Ocidente se olha, cultura, religião, política e tal. Mas o que é muito interessante, e o foco dessa matéria de revista, é dizendo assim, olha, um pedaço de tecido venceu 8 séculos. Um pedaço de tecido venceu 8 séculos. Monumentos caíram, catedrais caíram, muitas coisas caíram, mas um pequeno entre aspas, pedaço de tecido conseguiu permanecer em pé, contando uma história com os seus 626 personagens e todas aquelas coisas, 58 cenas com 8 cores de fios tingidos. Quando a gente olha para o texto de Neemias 3, para mim o que a gente tem aqui nesse texto é Deus bordando uma história. É Deus construindo uma cena. Cada pessoa é um fio aqui. Cada nome é uma cor. Cada ato de obediência é um ponto onde Deus vai dando na sua tapeçaria. E aparentemente, quando você bate o olho, porque a gente não leu o texto, parece um texto meio frágil, porque você vê homens trabalhando. E o texto basicamente vai te dar nome dizendo: fulano de tal trabalhou na porta X. Fulano de tal colocou a fechadura da porta. O fulano levantou 500 metros de mural. O fulano tal levantou 50. E quando a gente olha para um texto como esse, é um negócio muito simples, parece até meio cansativo se a gente fosse ler. Porque são pessoas comuns trabalhando num dia de segunda a sexta, ou sábado para quem tem que trabalhar um pouquinho mais. E aí você vai vendo que parece algo tão... Cara, por que está aqui isso daqui? Essa é a pergunta. Mas é Deus tecendo algo que atravessa os séculos, e hoje, depois de quase 2.500 anos, a gente está olhando para esse texto e dizendo: olha aqui o nome dos caras que levantaram os muros na reconstrução de Jerusalém. E da mesma forma como a gente está aqui hoje olhando para isso daqui, a gente vendo que pedras caem, impérios caem, mas o que é feito em nome do Senhor, ou o que é feito em resposta ao convite que o Senhor nos faz, permanece. E isso que entra um ponto muito importante desse texto, é que Deus está tecendo uma tapeçaria, construindo um reino, e aí a gente está sendo convidado a ser aqueles que fazem parte desse cenário. Então cada um de nós, de alguma maneira, faz parte dessa tapeçaria, faz parte desse lugar aonde Deus vai construindo o seu reino, aonde estava lá atrás com Neemias, e aí começa, e aí ao longo da história a gente vai olhando e vai percebendo como Deus vai nos usando para construir algo para Ele, e por meio dEle. Então é isso que eu queria considerar com você hoje. Quando a gente olha para Neemias capítulo 3, o que a gente tem aqui, ou que eu quero convidar você a refletir comigo, é a importância de uma lista de nomes. A importância de uma lista de nomes na Bíblia. Que não é algo que você pode pular e seguir como se nada acontecesse. Muito pelo contrário. Se é algo que está aqui, se é algo que o Espírito de Deus nos preservou, é porque é algo que vai fazer uma diferença na nossa vida. Vai construir algo na nossa vida num lugar que às vezes a gente não imaginaria que seria construído. Então isso é muito importante você ter em mente. Caso você perdeu alguns domingos ou você não está muito bem localizado, lembre-se que Neemias ele faz parte da reconstrução de Jerusalém. A gente está bem no finalzinho do Antigo Testamento. É verdade que Neemias não está no finalzinho, mas era para estar, mas está tudo bem. Mas assim, você tem o povo retornando para a reconstrução de Jerusalém, e é literalmente o final da história do Antigo Testamento, né, dos judeus, dos israelitas, que eram ainda israelitas. E aí, nesse caso, eles estão reconstruindo Jerusalém, que foi devastada, destruída. Lembre-se lá de Nabucodonosor. E aí tem todas umas tretas políticas, até que o rei diz: Ciro, podem voltar e reconstruir a terra de vocês. E aí, deixa eu ver se vocês estão bons, estilo escola dominical. Quem foi o primeiro que voltou a reconstruir Jerusalém? Todo mundo diz Esdras, mas um pouquinho antes foi o Zorobabel. A metade do livro de Esdras, ou Esdras como queira,
é Zorobabel reconstruindo o templo. Depois de Zorobabel vem Esdras, que é Esdras reconstruindo mais ou menos essa ideia da Torá, da lei de Deus, para uma comunidade. Ele vai reconstruindo essa parte, né, esse outro ângulo de uma necessidade. E aí no terceiro movimento vem o Neemias, que começa a reconstruir as muralhas, talvez numa ideia de reconstruir a identidade do povo, porque as muralhas, até o Doug colocou isso, é esse lugar onde, beleza, nós estamos aqui numa cidade devastada, vamos reconstruir, mas vamos nos fortalecer. Então os muros trazem essa ideia de identidade. Então é muito massa, porque o capítulo 1 de Neemias é essa paixão que queima dentro do coração de Neemias. O capítulo 2 é essa paixão que planeja, porque ele está diante do rei com cara de triste, e a gente sempre se pergunta, como o Doug colocou, se ele manipulou ou não. Está tudo bem, o que importa é que deu certo, não que você vai fazer coisa mais ou menos esperando dar certo, tá? Não é isso. E o capítulo 3 é essa paixão que age. Então a gente olha para esse texto e aqui, eu não sei porque que eu sempre caio nesses textos que é tipo assim, mas você vê que é um tipo de espiritualidade do trabalho repetitivo. Um lance meio silencioso, algo que não é celebrado. O capítulo 3 é um espetáculo do ordinário. É o espetáculo do ordinário. É aquilo que quase não é visto. É aquilo que nem quase sempre é percebido, mas que é reconhecido pelo Senhor. E aí, pensando nisso, é muito interessante, quando a gente olha, né, para as ações que a gente tem aqui na nossa igreja, os movimentos que acontecem aqui dentro. É muito curioso. A gente não trabalha com uma perspectiva de assim, existe o mais baixo serviço e o ministério pastoral. A gente não trabalha com isso, como grande parte das igrejas trabalham. A gente trabalha assim. Existem afazeres, existem pessoas chamadas para coisas específicas, mas não é assim, é tudo assim, está todo mundo nivelado. O ministério pastoral não é algo que você vai crescendo na empresa chamada igreja até ser pastor. Não. Se você tem um chamado, Deus vai lhe dando essa capacitação e tal. Mas é muito curioso, né? Só para você ter um exemplo, que eu sempre acho muito engraçado, o último carro que sai da nossa garagem. Lá de baixo. Às vezes a integração está um pouquinho querendo ir embora, e aí a gente está aqui conversando tranquilamente, como se não houvesse uma segunda-feira, e aí o responsável, por exemplo, do estacionamento fala assim, garagem não, estacionamento. Fala assim, de quem que é o carro preto que está lá? Porque a gente queria fechar já para dar linha, tipo 00:30, né? Mais ou menos. É muito curioso. A preocupação de cuidar da garagem, ela pode parecer algo quase não perceptível para a gente. Não, o que importa é quem pregou na noite. Dentro desse contexto é bobagem. Não tem ninguém aqui que não tenha uma importância fundamental naquilo que faz, seja numa posição de destaque ou seja nos bastidores. Não existe isso. Esse é um texto perfeito para mostrar isso. Ninguém está no palco aqui, está todo mundo ali no dia a dia, está todo mundo trabalhando, está todo mundo fazendo. Tem nomes, porque o Senhor não trabalha com o grande fazer da missão, Ele trabalha com pessoas. Então eu quero mostrar para vocês, aqui nesse nosso texto, os 3 movimentos dessa lista de nome. Ou, num caso mais específico, o chamado que gera nesse texto e que vai para 3 lugares. E primeiro eu quero que você veja aqui, pensando nesse lance do chamado, de sermos chamados, é o nome do chamado. Aí, agora que você vai comigo aí na sua Bíblia, se você dá uma olhada geral, começa com o sumo sacerdote. Eu risquei a minha Bíblia de canetinha, agora eu não enxergo. Todos os nomes que tem, porque é assim que eu vou fazendo. Eu vou contando e vou vendo. Eliasibe, homens de Jericó, Zacur, Inri. Se você for dar uma olhada, e é óbvio que eu não vou fazer isso com você, não vou chamar de tortura, porque é a palavra de Deus, mas não é a proposta a ler, você tem em torno de 71 a 75 nomes de indivíduos, de grupos ou de comunidades. 71 a 75, porque os estudiosos nunca chegam em alguns lugares fechados, né? Porque alguns talvez repitam, outros são nomes de grupos ou comunidades. Mas o que é interessante e aí a gente começa a destacar,
Porque o 2 é um capítulo que começa da expansão dos muros e termina com Neemias sendo desafiado, mas indo para cima. O capítulo 4 é a treta. É muito massa, eu quero que você não perca de vista isso, que o capítulo 3 ele poderia ser um bom resumo. Se fosse eu, cansado do jeito que eu sou, se eu fosse Neemias, eu ia falar, o pessoal começou a trabalhar, 3 pontinhos, e aí quando o Sanbalate, que é o 4, cara, eu já ia no resumão. O pessoal trabalhou, beleza, mas você vê que não é um resumo. Não existe resumo no Senhor, não existe resumo quando o Senhor quer mostrar o quão importante a individualidade é. E perceba que o Senhor nem começa com os muros. Ele não começa dizendo, então os muros eram assim. Não. O Neemias, ele começa com um nome. Ele começa já com o nome do sumo sacerdote para dizer assim, o que a gente está fazendo aqui é sagrado, tá? Não é algo bobagem, não é algo político, geográfico, não é uma ideia de algum governante, não. É algo sagrado para nós. Então veja que Deus ele faz questão de registrar nomes. Eu vou sempre no 75, porque Deus ele não trabalha com massa, ele trabalha com gente. Então veja que assim, antes de Deus levantar muros, ele levanta nomes. Antes de Deus colocar um desafio diante de nós, ele já coloca nomes para dizer, é assim que funciona. E algo que me chama muita atenção, porque se você for uma pessoa que às vezes começa a amadurecer o pensamento cristão, ou bíblico, teológico, como queira chamar, você começa a ficar um pouco crítico. Porque você vai perdendo uma inocência e vai entrando uma maldade do ser humano mesmo, na tua maneira de ler a Bíblia. Mas eu queria que você percebesse algo muito importante. O fato de Deus registrar nomes aqui também mostra que antes de Deus ser algo, ou Deus lhe pedir algo funcional, dizendo, vai e construa, veja que Deus ele é relacional. Porque ele conhece os manos aqui pelo nome. Não é um Deus dizendo, vão lá e façam, como se fosse um rei corrupto do mal. Vão lá e trabalhem para mim. É um Deus dizendo, olha, eu conheço cada um de você. E você sabe mais do que eu, que toda vez que tem nome citado na Bíblia, é porque é para dar uma ênfase. Não é o genérico, não é o anônimo. É o Moisés, Samuel, Saulo, Marta, Simão. Toda vez que você tem nome ou uma repetição de nome, é porque é um momento decisivo e íntimo e particular, mas grandioso nessa relação do homem com Deus. Então, cada nome aqui está dizendo, cara, o que vocês estão fazendo é muito massa. E é muito massa, sabe por quê? Eu falei que não tinha texto, mas agora eu lembrei que tem. Se você for lá em Jeremias capítulo 29, vai comigo aí. Se você fazer o exercício, às vezes, de ir abrindo a sua Bíblia, isso ajuda você a não desmaiar com o calor. Jeremias capítulo 29, o verso 10, ele vai dizer assim, é uma promessa feita, embora está na frente, mas Jeremias é para trás, tá? De Neemias. É uma promessa que está sendo dita em consequência ao que Neemias está fazendo. Jeremias 29, 10, ele vai dizer assim, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O Senhor está dizendo, quando se completarem os 70 anos do cativeiro, vocês vão voltar. E é exatamente isso que começa o livro de Esdras. Quando Ciro conquistou e completou os 70 anos, Ciro falou, podem voltar. E o que é curioso, então, é que esse é um texto profético onde Jeremias está dizendo para o povo distante, antes de Neemias, dizendo, vocês vão ser levados cativos, mas quando completarem os 70 anos, vocês vão poder voltar. Olha o capítulo 70 eu estou meio doido hoje, é o calor. O capítulo 30, verso 18, ele diz assim, assim diz o Senhor, mudarei a sorte das tendas de Jacó
e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas, e o palácio no seu devido lugar. Mais uma promessa de restauração. O capítulo 31, o verso 38, ele vai dizer assim, do capítulo 31 de Jeremias. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que essa cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananeel até a porta da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo na direção de Goa. Todo o vale onde cadáveres e cinzas são jogados e todos os terrenos ou terraços que dão para o vale do Cedron, a leste, até a esquina da porta dos cavalos serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Por que eu estou lendo isso para vocês? Porque a gente tem uma lista de nomes, e esses nomes ou essas pessoas, eles não estão construindo um futuro. Eles estão vivendo dentro de uma promessa. E isso daqui faz uma grande diferença para mim e para você. Quando a gente talvez pense assim, meu Deus, que tipo de Calvary eu quero para minha filha quando ela tiver já uma idade boa, de talvez entender que se ela deve continuar ou não sendo uma pessoa de Deus. Quando chegar o momento de se converter, que tipo de Calvary eu quero me encontrar? E a gente às vezes pode cair num discurso de pensar, vamos construir uma igreja para os nossos filhos, seja boa, seja saudável, e está tudo ótimo. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Mas o que a gente às vezes tem que pensar é que não é só isso. E isso é um jeito humano da gente tentar se estruturar para não fazer bobagem e cometer um monte de coisa errada aqui dentro. O que a gente tem que lembrar é aquela simples, mas profunda promessa de que o império das trevas não prevalece contra a igreja. E o que isso significa? Que a igreja derruba portas infernais porque ela avança. Em outras palavras, a igreja ela tem sucesso com a missão de Deus. A igreja ela vai avançar, ela vai prosperar. Não num sentido maluco, mas num sentido saudável. Quando essas pessoas se envolvem na reconstrução dos muros, era difícil pra caramba, como já eu vou te mostrar. Mas o que acontece aqui não é que eles estão só pensando em termos de uma família, em termos de uma cidade fortificada. Eles estão vivendo dentro de uma promessa. E viver dentro de uma promessa faz uma grande diferença na maneira como a gente ouve o nosso chamado. Porque quando você vive dentro de uma promessa, você escuta o seu nome sendo chamado. Quando você vive dentro de só fazer as coisas certinhas, você vive como massa, como coletivo no sentido ruim, como se Deus não tratasse individualmente, mas só dissesse, vão tentando fazer alguma coisa aí. Isso faz uma grande diferença na maneira como nós ouvimos o chamado que Deus tem feito para cada um de nós. E talvez você diria, que bom seria, Rodrigo, se o Senhor aparecesse para nós num sonho ou como queira e dissesse, eu estou te chamando para algo. E geralmente não é assim que vai acontecer. Mas a palavra é viva. E quando a gente abre esse livro, e a pessoa que está ensinando, está interpretando da maneira certa, o que é você tem o dever de não ser tolo e aceitar tudo. E se a palavra está te chamando para vir, venha. Não espere um convite divino, que às vezes é estranho demais imaginar o sobrenatural te visitando no teu quarto. Mas venha. Venha por mais pequenos, simples e frágeis sejam os pregadores. Venha, porque Ele te chama pelo nome. Porque nesse reino não existe nem maior e nem menor. Se você olha lá para o capítulo 13 de Neemias, e aí você volta, o capítulo 13, o capítulo 3, meu Deus, o verso 13 e 14, o texto vai dizer assim, a porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. E eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Então os caras fizeram todo o lance das portas, porque aqui tem 1 bilhão de portas, tá? Um outro momento a gente fala sobre isso.
E mais do que colocar essas portas e tudo mais, e as trancas e todo esse lance aqui, também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. Já no verso 14, olha só o que o texto vai dizer. A porta do esterco, aliás, que curioso, a porta do esterco, foi reparada por Malquias, filho de Racabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. A gente vai chutando esses nomes aqui. E ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Você olha o verso 13, diz que os caras colocaram porta, fecharam todo o esquema, mais 450 metros de muro. E aqui vai falar sobre Malquias colocando uma porta e está tudo bem. Cara, isso aqui parece bobo, mas é muito extraordinário. Primeiro porque não tem figurante nesse lugar. Você serve com aquilo que está do tamanho da tua mão. Você serve, na verdade, do tamanho da realização que você consegue realizar. Se você consegue fazer portas e 450, maravilhoso. Cara, eu só consigo uma porta. Maravilhoso também. Não é por isso que eu não vou citar o teu nome e dizer que você não colocou, não colaborou com essa obra. Porque não existe tamanho de realização que o Senhor não honre. Seja algo grande, seja algo pequeno, você está sendo chamado a ser fiel àquilo que você está sendo desafiado a viver. Então não é sobre grandeza, não é sobre metros, sobre portas. É sobre ser fiel no pouco. É sobre ter sabedoria naquilo que o Senhor está colocando nas tuas mãos. Porque a nossa cultura, ela sempre vai incentivando você a viver na dinâmica do destaque. Se destacar para então ter algo a ser honrado. Ou mais trabalho, dependendo do lugar onde você esteja. Porque quanto mais bom você for, mais trabalho vão te dar. Mas o Senhor, Ele coloca que a dinâmica do reino é diferente, não é sobre você ter destaque. É sobre você pertencer e dizer, hoje eu consigo só encaixar essa porta. E ambos estão sendo citados. Sem contar que nessa lista que a gente tem aqui, no texto todo, tem sumo sacerdote, homens de Jericó, homens de Gibeon, ourives, perfumistas, o pessoal da Boticário, governadores, levitas, compatriotas, servos do templo, homens de Tecoa, comerciantes. O Neemias faz questão de dizer uma renca de gente que estava trabalhando numa mesma coisa. Mas eu acho interessantíssimo ele dizer o que cada um fazia. Porque assim, você já percebeu que às vezes a gente faz coisas na igreja que talvez você nunca imaginou que ia fazer em qualquer outro lugar? Tipo, o cara é perfumista e está trabalhando de pedreiro. É basicamente isso que está acontecendo. E o que eu acho muito fantástico nisso daqui é que eles não são especialistas em construção, mas eles estão usando o talento comum, o básico, o simples. Isso é muito curioso porque Deus ele não trabalha num negócio do tipo um trabalho espiritual. Ser pastor é um trabalho espiritual. Nesse contexto, veja que Deus ele santifica o trabalho comum. Ele vai puxando a rede para baixo e dizendo, veja como é comum. Não tem um púlpito, não tem uma pregação, não tem louvor, não tem nada. É básico, é massa, é pá, é tijolo. Não é bem tijolo, mas porque o pessoal, os livros comuns da escola dizem que esse muro aqui foi horroroso. Mas eu não sei se eu concordo com eles ou não. Mas o que acontece aqui é que você vai vendo que ele vai puxando para o cotidiano, porque assim, a nossa ideia é a ideia de avivamento. Embora essa palavra seja muito complexa e muito discutida, mas veja que um avivamento, ele não é uma fuga do mundo. Ele é a redenção do cotidiano. Porque Deus ele vai nos formando, às vezes, na repetição do cotidiano e não em eventos extraordinários. Eventos extraordinários é muito maravilhoso. Maravilhoso a gente estar aqui, cantar e o pelo do braço arrepiar e você na sua crença dizer assim, eu senti a presença de Deus. Maravilhoso. Mas como é maravilhoso quando a gente tem uma conversa intencional e profunda no nosso ambiente de trabalho.
Porque a gente está falando de reconstrução, de muro e tal, e você não pode pensar ou aplicar tudo isso dizendo assim, o que eu posso servir na igreja? Qual é o muro que eu tenho na igreja para levantar? Não é isso. Esse é um texto que está convidando você a viver de uma maneira intencional, como um ser do reino, aonde quer que a planta dos teus pés pisem. Esse é um texto missional, é um texto que vai dizendo, não faça essa dicotomia, onde você é algo ali, e lá no seu trabalho, quando bate o ponto, ou o que quer que seja, você é outra coisa. Busque ser esse cidadão que construa muros, ou derrube os muros e construa pontes aonde quer que você esteja, porque essa é a ideia do texto. Trazer isso e usar isso para manipular, para você servir mais na igreja é muito errado. Porque esse é um texto sobre reino, não é um texto sobre igreja. Igreja faz parte do reino. Servir com os meus dons e talentos na igreja é real, é necessário, e de maneira alguma a gente está contradizendo isso. Mas não olhe para esse texto só tentando dizer como eu sirvo na igreja, porque é muito além. Esse é um texto sobre o movimento de Jesus. E o movimento de Jesus na igreja é muito fácil, porque a gente concorda com tudo que a gente ouve nas conversas que a gente tem nos bastidores. Mas o movimento de Jesus genuíno, saudável e muito massa, ele vai acontecendo no dia a dia, nos lugares onde a gente vai habitando. Então veja que esse texto é um texto que nos apresenta o Evangelho. Porque assim, status não define o valor, está todo mundo aqui com a mão na massa, literalmente. Profissão não determina a importância. E cada pessoa tem um lugar ou um nome nessa obra do reino, na construção desse reino. Então veja que Deus, ele não conserta você. Deus, ele recria você pelo nome, para algo muito maior, para você pertencer a esse reino que vai sendo construído no dia a dia, que Jesus está fazendo através do relacionamento, da escolha, da intimidade, de pertencer a esse reino. Então, esse é o primeiro movimento dessa lista de nome. É o nome do chamado. Cada um de nós está sendo chamado a fazer parte disso. A ter a nossa cena, simplicinha, pode ser até de 1 centímetro na tapeçaria divina. Mas quando é o Senhor que faz com as suas agulhas, eu tenho certeza que ela atravessa séculos. E por menor que possa ser aquilo que a gente faz parte do todo. Porque uma cena só da tapeçaria não faria ela tão esplêndida. O que faz ela ser maravilhosa é que são 58 cenas. A segunda coisa que eu quero que você veja nessa lista de nome é o coração do chamado. Porque, olha só, se você olhar os verbos desse capítulo, você tem várias repetições dizendo assim, e começaram, reconstruíram, consagraram, colocaram, construiu, puseram, fez os reparos, consertaram. E cada uma dessa experiência é muito interessante, porque não é só o nome que é consagrado, que é dado, que é enfatizado. Mas é essa ação, porque a voz de Deus não é um mero som a ser ouvido, mas é uma ação a ser vivida. O Evangelho nos convida a ser não uma mensagem que a gente apenas concorda, mas que a gente vai buscando vivenciar. Então, é por isso que é muito interessante o capítulo 1 e 2 de Neemias ser um movimento para dentro de Neemias, e o capítulo 3 ser um movimento para fora. Não é à toa que você pega as cartas de Paulo, quase todas vão trabalhar com esse raciocínio. A metade do livro é, entre aspas, uma teoria, dizendo assim, ó, você foi salvo, você foi eleito, consagrado, ungido, tudo que você possa imaginar, para viver bem em comunidade, viver bem em sociedade, se relacionar bem, buscar crescer, ser cheio do Espírito. Aqui é a mesma coisa. É um capítulo voltando para Deus, mexendo aqui dentro, para Deus mexendo do lado de fora. E o que é interessante, então, são todos esses verbos que estão aqui, mas que, curiosamente, não é uma loucuragem desenfreada. Veja só, por exemplo, o verso 10. Com a sua Bíblia aí e a minha cheia de risco. Ao seu lado, Gedaías,
filho de Harumaf, fez os reparos em frente da sua casa. Olha o verso 23. Depois Benjamim e Hasub fizeram os reparos em frente da sua casa. Olha o verso 29. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. E o verso 30. Depois Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. É muito massa, porque o Neemias, ele faz um arranjo das coisas ali, pensando na motivação e conveniência dos trabalhadores. Ele faz assim, gente, a gente tem que fazer um muro assim, e você mora aqui. Cara, pega a tua parte, consegue fazer a parte do muro ali? Consigo? Neemias, é por isso que o pessoal usa esse livro para liderança, e eu tenho agonia de quem faz isso. Mas ele é muito inteligente. Embora lá no final ele bateu em todo mundo, mas aí você fica lá para o final, deixa, o Doug vai se virar lá no final com isso. Ele está otimizando os recursos. E é muito interessante porque essa ideia de construir um muro na frente da sua casa te dá uma coisa de pertencer àquilo, porque você está reconstruindo para proteger a sua casa. Então, cada um fazia ali a sua parte. Então, talvez isso é muito simbólico e, ao mesmo tempo, é muito triste, porque um movimento de Jesus, ele seria interessante quando ele começa onde a gente mora e não aonde a gente assiste. Comece da onde você está ali, daquilo que você habita, da onde as pessoas te conhecem, daquilo que é comum, daquilo que parece o mais perdido dentro de uma rotina tão ordinária. E aí então ele coloca dizendo que é quase um segredo você ter as pessoas nos lugares certos, porque as pessoas sabiam o que tinham que fazer. E isso é muito interessante, porque quando as pessoas se sentem participantes daquilo, elas fazem. No bom sentido, tá? Por mais que houvesse cansaço, oposição e rotina, aqui eles estão fazendo. E essa ideia de rotina, de trabalho, eu acho sempre muito massa. Porque eu sou um tichinho-oriano, que é aquela mana lá da igreja anglicana, que escreve um monte de coisa de vida comum, ordinária. E ela diz um negócio que é muito legal, mais ou menos assim, Deus nos forma não apenas nos momentos extraordinários, mas nas práticas repetidas da vida comum. Eu acho isso maravilhoso. Porque esse pessoal não está só trabalhando. Deus está criando uma coisa dentro deles também. Esse pessoal não está só fazendo algo assim para o Senhor. Esse pessoal está fazendo algo para eles mesmos. Ao mesmo tempo que eles fazem, Deus está fazendo. Mas não são todos que são unânimes em responder o chamado. Olha só o verso 5 do nosso texto. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. E aí aqui dá um tom diferente. Porque não é só um mapa da cidade que é dado aqui, é dado um mapa também do coração de pertencimento desse povo. Primeiro porque, assim, por um lado está todo mundo trabalhando, mas aí ele vai dizer que os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço. E talvez o que a gente tem aqui, olhando pelo ângulo do Evangelho, que esse é um capítulo que você começa a perceber que Deus está trabalhando uma coisinha no nosso coração que se chama autonomia. O que seria isso? Autonomia, numa tradução livre, no grego, não, estou brincando, é essa coisa de você querer ter o governo da tua vida. Essa coisa não rola quando você está pertencendo ao reino de Deus. Não que você assim tenha que se preocupar dizendo assim, Deus, eu vou com essa camisa hoje à noite. Não, não é sobre isso. Mas às vezes é sobre você entrar em alguns lugares que você não entraria se não fosse o Senhor te conduzindo para aquele lugar. E é muito curioso, porque o Neemias 3 não é apenas sobre pessoas construindo muros para Deus, mas você começa a olhar que é sobre Deus construindo pessoas
enquanto elas levantam os muros. Então aqui esses homens, eles criam esse contraste. Todo mundo está dizendo que o reino de Deus venha, vamos nos submeter, confiar e servir. Esses homens não. Esses homens são essa coisa da autonomia, é o meu reino, eu controlo, eu quero o meu conforto. Eles dão uma orientação aqui dizendo que são os nobres. Não faço julgamentos. Mas o que é muito interessante é que esses homens, eles estão resistindo ao chamado divino. E essa resistência, ela não nasce da ignorância, ela nasce do orgulho. Porque assim, eles sabiam o que tinham que fazer. Eles podiam fazer, mas eles não quiseram se submeter. Então veja que o maior problema não é o que está ali fora, que são os muros. O maior problema está aqui dentro. Porque eles não rejeitaram o projeto, eles rejeitaram se submeter a isso. E aí que começa a morar o nosso problema, porque, sinceramente, não dá para tentar adivinhar o que aconteceu. Mas pela informação de ser nobres, talvez o status que eles tinham agiu como um ídolo, dizendo, não, nós colocar a mão na massa. Porque para quem quer viver uma autonomia, a submissão ela parece humilhação. Então eles não estão recusando Deus, eles estão se recusando a se diminuir. E o problema disso é que o movimento do reino diz que quem quer ser o maior tem que ser o último. Quem quer parecer pomposo tem que ser o que lava os pés na entrada da casa. E é aí que o movimento do reino, ele começa a expor os nossos ídolos, aquilo que nos tira da nossa zona de conforto. E a boa notícia é que o evangelho, ele é a única coisa que destrói o orgulho do homem sem destruir a pessoa. Quer ver um exemplo disso? Quando você tem, por exemplo, o próprio Pedro dizendo assim, jamais te negarei, nunca te abandonarei. Algumas horas depois, 3 vezes ele nega a Jesus. E isso para ele, talvez, ele diz, cara, o que eu fiz assim não foi uma negada, foi 3. Então 3 é você ter muita certeza do que você está negando. E o que é muito curioso é que quando Jesus sabia de tudo isso, e Jesus fala, vão lá me encontrar no mar da Galileia, o Pedro ele diz, eu vou pescar. Na minha perspectiva, o Pedro ele diz, eu fracassei como servo de Jesus, como discípulo de Jesus. Então o que me resta é voltar para o meu antigo trabalho de ser pescador. E é curioso, porque Jesus pega Pedro e diz, vamos ter uma conversa ali, faz uma enrolação ali num cenário e tal. Depois eles começam caminhando, e aí Jesus por 3 vezes pergunta, tu me amas? Tu me amas? E Pedro, Na terceira, Pedro fala, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas o Senhor sabe que pode ser que daqui a pouco eu deixe de te amar. O Senhor sabe que eu te amo, mas o Senhor sabe também que eu sou muito rapidinho de fazer as coisas tudo errado. O que Jesus está fazendo? Jesus está quebrando o orgulho de Pedro, a autonomia de Pedro, dizendo assim, cara, você acha que sabe alguma coisa, você não sabe nada. Só vai indo nesse movimento. E quando a gente olha para esse texto, o coração do chamado, ele é um grande desafio que a gente tem, às vezes, da gente viver essa perspectiva de se submeter. Porque a gente não gosta de submeter, a gente gosta de controle. A gente tem todas as desculpas que a gente possa ter para não estar servindo aonde a gente é chamado para servir. Mas esse é um texto que nos convida a vivenciar essa missão. De não ser como os nobres de Tecoa, que a gente possa dizer, Senhor, me dê um balde pequeno, porque eu estou meio cansado ultimamente, mas também me dê um, assim, Senhor, eu não consigo nem a porta. Pode ser só aquela grade assim para o cachorro não passar por lá de lá, que você só rosqueia aqui, pode ser, vai assim. É inteligente, a gente tem que ser muito inteligente quando a gente pensa nas coisas de Deus. Porque às vezes pela empolgação a gente assume muita coisa e aquilo começa a nos desgastar. E o próximo passo disso é a gente ir para uma igreja que ninguém conheça ninguém por nome. E o grande problema é que uma igreja do reino saudável, a gente se conhece pelo nome. Porque o coração da obediência está em conhecermos os nomes para olhar um para o lado do outro. E essa é a última coisa que eu quero que você veja aqui. É a coletividade do chamado.
O verso 2, ele diz assim: e ao seu lado estava X. O verso 4 diz: e junto dele. E o verso 7 diz: depois dele. Isso aqui é muito precioso. Porque ninguém estava trabalhando sozinho. Não é só uma descrição geográfica, mas é, sei lá, uma teologia relacional. É Deus dizendo que Deus não está apenas reconstruindo os muros, mas Ele está reconstruindo uma comunidade, colocando gente boa um do lado do outro. E aí é curioso porque o muro ele só vai ficando em pé porque ninguém constrói sozinho. E se alguém simplesmente parasse, ficaria uma brecha. Então, veja que às vezes Deus ele não age diretamente no nosso ser, mas Ele usa quem está do nosso lado. E num contexto como esse, aonde você tem um povo que está rotineiramente cansado trabalhando, é muito importante que tenha gente ao lado. É muito importante. Tanto que no verso 3, 12, ele vai dizer assim, que Salum reconstrói com as suas filhas. Olha que coisa maravilhosa. Suas filhas estavam ajudando. No verso 28 e 30, vai falar que os sacerdotes também estão construindo na frente das suas próprias casas, mas não é só essa ideia de proteger as suas casas, mas é proteger todos aqueles que estavam ali. E eu imagino que na sabedoria divina, Deus sabe que a gente geralmente começa animado e é difícil manter-se animado quando o aplauso acaba, porque o rotineiro não te aplaude. O rotineiro, ele te suga. Continuar firme na rotina é difícil. Então, para mim, me parece que quando Deus coloca essas pessoas, Deus está dizendo, ó, o fardo compartilhado torna-se mais leve. Ninguém aqui, eu tenho absoluta certeza que todo mundo já entendeu isso. Quando a gente às vezes conversa uns com os outros, a gente quase nunca tem a capacidade de mudar situações. Mas você saber que aquele que está ali do teu lado, na tua frente, te ouvindo, passa pelas mesmas coisas que você, dá uma paz de espírito absurda. Porque a gente pensa que só a gente está passando as grandes tensões da vida. E o problema não desaparece quando alguém está ali nos ouvindo, mas o peso muda de lugar. O peso continua, mas ele muda. E talvez uma das maiores graças que Deus nos dá é perceber que a nossa luta, ela não é só nossa. É também de quem está aí do teu lado. É de quem está aí ao teu redor. A única diferença é que às vezes naquelas coisas que a gente tem vergonha de falar, a gente tem vergonha de falar. Mas todo mundo tem vergonha de falar as crises que a gente experimenta. E eu fico imaginando eles cansados, mas olhando para o lado e podendo reclamar. Que coisa boa reclamar, né? Que coisa boa. E Jerusalém devastada, vulnerável às décadas, os escombros não eram só físicos, eram emocionais. O pessoal estava construindo uma parada zoada. Cada pedra carregava uma vergonha nacional. Então eles estão ali, Deus está juntando e criando essa coletividade para dizer, ó, vamos junto. Porque não é só a construção de um muro. O muro é bobagem. Eu quero reconstruir um povo. E é por isso que para mim o milagre não é apenas essa galera animada, cada um por si e todos com nomes e funções e profissões diferentes construindo. Para mim o grande milagre desse texto é essa comunidade vivendo juntas essa promessa que era de reconstruir esse muro. E é por isso que é interessante pensar também que Deus não está chamando você para reconstruir um muro inteiro, tá? É só o pedaço. É só uma cena dessa tapeçaria. Por isso que você não precisa ir sozinho. E o que é mais curioso é que quando a gente olha para todo esse texto, toda vez que as palavras edificou, reparou, são colocadas, elas são colocadas de um jeito que cada um terminou aquilo que começou lado a lado. Porque ele já escreve como se já tivesse passado. Embora vai continuar e ter algumas tretas para frente, mas é muito curioso, porque ele está dizendo que eles terminaram aquilo que começaram. E para mim, eles só terminaram aquilo que começaram porque eles tinham alguém ao lado.
que eles poderiam compartilhar as maiores frustrações, os desafios, o cansaço. Porque não é porque eles estão vivendo uma promessa que eles estão sorrindo e maravilhados, gente. Isso aqui não é gente diferente da gente. Então, quando eu olho para esse texto, a pergunta que eu faço é: por que Deus se importa tanto de registrar um capítulo como esse, Senhor? Talvez seja porque Deus está muito preocupado nessa nossa obediência diária e não só nos espetáculos espirituais que a gente tenta nos enganar. E esse não é um texto, como eu disse para vocês, sobre apenas e exclusivamente servir na igreja. Não é esse paralelo. Mas é sobre viver nessa perspectiva da missão no comum. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 28, o autor vai dizer que nós estamos recebendo um reino inabalável. E veja que o autor diz: nós estamos recebendo. Ele não diz nós estamos fazendo. O Senhor Jesus, ele está construindo o seu reino. E esse reino é inabalável. Isso significa que a gente só tem que entrar na tapeçaria, porque já está sendo estendida, já está sendo pintada. Você querendo ou não, o reino está sendo feito. A diferença é que a gente pede ao Senhor que não seja apesar da gente, mas seja através da gente. Mas o que é muito curioso é que, embora Neemias seja um bom texto, mas Neemias, a gente está numa vantagem muito melhor que Neemias. Porque assim, apesar de Neemias 3 ser um bom texto, mas ele não é o final da história. Como eu disse, do capítulo 9 ao 13, vocês vão vendo ao longo da jornada que o coração do povo é que precisava ser reconstruído. Então, Neemias 3 é um povo que constrói, mas precisa que o Senhor reconstrua o coração. E aí é onde entra a preciosidade e a vantagem que a gente tem hoje de estar aqui. Porque Neemias estava vivendo sob uma promessa. E nós, de alguma maneira, vivemos não por uma promessa, mas por uma cruz. Por alguém que morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia e que diz: olha, vão fazendo esse movimento em meu nome, porque eu estou abençoando vocês. Eu estou intercedendo diante do trono do Pai e o Espírito Santo está habitando em vocês. Então a reconstrução que esse povo não tinha interna, hoje nós temos o privilégio. Aquilo que faltava no povo hoje não falta em nós, porque toda sorte de bênção foi transbordada através de Cristo para cada um de nós. E os muros que Neemias reconstruiu, Cristo reconstruiu pessoas. Neemias restaura uma cidade, Cristo inaugura uma nova criação através da sua igreja. O avivamento que a Neemias anuncia, Cristo consuma. E não foi de uma maneira bonita. Não foi sendo um discurso eloquente, algo tão fascinante como Neemias foi. Muito pelo contrário. Os muros que Neemias construiu foram muito simbólicos, porque quando Jesus está para ser crucificado em nosso lugar, Hebreus vai dizer que ele foi lançado fora dos muros de Jerusalém. Ele foi lançado para fora, para que nós fôssemos trazidos para dentro. O nosso desafio a partir de Neemias 3, desse texto estranho, complexo e quase doido que me deixou essa semana, é entender que Deus está construindo e produzindo essa tapeçaria. E que a nossa obediência diária, por mais difícil que seja, é esse fio que ele vai colocando na sua tapeçaria. E não é à toa que Apocalipse e vários outros livros adoram falar sobre o livro sagrado de Deus, com o nome de todos aqueles que pertenceram a esse reino, que fizeram por esse reino. Então eu quero convidar você nesse momento para a gente orar juntos sobre isso. Pedir a bênção de Deus sobre nós. Pedir para que Ele nos use nessa tapeçaria divina, para que seja muito proveitoso e para que seja tão ordinário, ao ponto da gente conseguir ter uma vivência de fé tão grande, até mesmo no dia em que só tem um pouquinho de massa e talvez algumas ferramentas na nossa mão. E nada de tão maravilhoso, sem louvor, sem pregação, sem Bíblia, mas só vivendo o dia a dia nos murinhos que a gente tem ao longo da nossa jornada.